Um dos indicadores mais solicitados aí para mim aqui nos comentários do meu canal foi esse indicador aqui, galera. Olha só, o indicador Euro Invest, que é um indicador rastreador de tendência e que sinaliza para a gente situações de compra e de venda. Todas as vezes aqui, ó, em que o indicador pintar de vermelho, ele sinaliza para nós uma tendência de baixa, então uma venda. E todas as vezes em que ele pintar de azul, ele sinaliza para a gente uma tendência, uma força de alta, indicando uma situação de compra. Pois bem, meus amigos, com base nesse indicador aqui que nós vamos criar o nosso robozinho de hoje. Cara, se você curtiu a ideia do vídeo, acha que esse robozinho aqui pode agregar algum valor para você, já lembrei de deixar o like e se inscreve no canal, meus amigos. Já tem nesse canal aqui perto de 80 vídeos só ensinando programação de robôs aqui para o Profit Chart. Então, se você procura começar a automatizar suas estratégias, o meu canal é o seu lugar. Vocês devem estar estranhando um pouquinho o cenário, né? Tô viajando, mas o trabalho aqui não para, pessoal. Resolvi trazer aqui a minha estação de gravação e acabei improvisando aqui pra gente poder dar sequência aí nos vídeos, beleza? Turminha, já passei para vocês mais ou menos como é que vai funcionar, mas agora vamos direto aqui ao setup. Mas antes, eu quero passar para vocês aqui o seguinte, ó. Quando você dá um duplo clique no indicador, ele mostra pra gente aqui algumas possíveis configurações. Uma das configurações possíveis de estar implementando aqui nesse robô, tá? Seria o perfil. O que é o perfil? O perfil de risco, né? Que você quer assumir. Aí tem o perfil 0, 1, 2 e 3. Se a gente trocar aqui, ó, por exemplo, de 0 para 3, você vai notar que a regra de coloração ela vai mudar um pouquinho, tá? Ó, você vê que ela muda de azul claro para azul forte, etc, tá? Mas se você observar aqui embaixo, ó, o indicador, você vai ver que os valores não mudam, né? Ele continua aí dentro de uma escala de 0 a 4, ó, tá? Ele não muda, ó. Então, pessoal, esse indicador dá o retorno pra gente apenas do valor numérico aqui, ó, tá? Um valor de 0 a 4. Claro que se eu mudar algumas coisas aqui, esse valor aqui também pode alterar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o retorno que a gente vai conseguir capturar a partir desse indicador é somente o número. A gente não vai conseguir capturar se o indicador está mostrando um azul claro ou azul escuro, dependendo aqui, ó, do perfil do risco, tá? Então, o único retorno que a gente vai ter aqui a partir desse indicador é esse número aqui no gráfico, tá? A gente tem aqui outras possibilidades, por exemplo, de utilizar a VWAP na composição do cálculo, tá? E aí você pode ver, ó, que de 0 a 4 que ia antes, agora ele vai até 5 mais ou menos, tá? Se a gente marcar aqui também, ó, zerar por stop ATR, você vai ver que ele vai levar em consideração o stop ATR e aí a escala aqui muda novamente, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Eu vou deixar isso aqui desmarcado, vou deixar ele na configuração padrão. A gente vai deixar todos esses parâmetros aqui abertos para que você possa alterar depois. E aí você pode estar testando e ver o que fica melhor aí para você, beleza? E o setup, falei que ia falar do setup. O setup vai ser o seguinte, pessoal. Quando ele pintar de azul, ele vai entrar comprando, beleza? E vai zerar quando esse camarada aqui, ó, ficar branco, tá? Então, por exemplo, nesse dia aqui ele teria comprado aqui e zerado aqui, nesse lugar. Depois teria feito uma compra aqui, ó, e zerado já no próximo candle que pintou de branco, beleza? Depois teria comprado aqui, zerado aqui, comprado aqui, zerado aqui. Então, ele é um indicador que vai te proporcionar múltiplos trades no dia, porém ele tem uma baixa taxa de acerto, tá? A ideia desse indicador é justamente você conseguir arriscar muito pouco, tá? E buscar alvos mais longos. Já tem vários vídeos no canal aí, tô até pensando em separar os tópicos aqui, pessoal, dos robôs, assim, por rastreadores de tendência, robôs de consolidação, deixar isso aqui mais organizadinho para vocês, e aí vocês podem estar buscando isso de forma mais fácil. Mas esse cara aqui, ele entra na série aí de indicadores de rastreador de tendência, beleza? Então assim que ele pega uma tendência forte, você vai conseguir buscar um alvo longo, tá? Mas ele também dá sinais falsos, e aí nesses sinais falsos você vai acabar estopando, não tem jeito, beleza? Esse indicador, pessoal, ele é recomendável estar utilizando no gráfico de Renko, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, num 6R aqui no índice, só pra gente visualizar aqui mais ou menos como isso ficaria, tá? Então olha só, a gente consegue pegar aí boas pernadas e quando perder, vai perder muito pouco, porque rapidinho ele fica branco, né? Por exemplo, aqui ficou azul, já no próximo box ficou branco, então você perderia aqui aproximadamente o equivalente aqui a 2 boxes, né? Perdeu 2 aqui, perdeu mais 2, perdeu 6, tá? Aqui você teria entrado, saído no 0 a 0 e depois aqui, ó, teria pego uma pernada legal, tá? Então isso aqui não é uma recomendação de uso, até porque esse indicador nem é meu, esses caras eles já têm um robô baseado nesse indicador, tá? E eu tô trazendo aqui para vocês aquilo que a gente consegue implementar nesse indicador a partir das informações que a Analogica disponibiliza pra gente, beleza? Vou colocar minha tela aqui dividida, vou clicar aqui em estratégia em branco e a gente vai começar a desenvolver o nosso robozinho aí do zero. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó,
Primeiramente, eu preciso capturar o valor do indicador. Esse indicador, turma, eu vou criar uma variável chamada o seguinte, ó, F euro, beleza? Dois pontos, vai receber quem? Vai receber o próprio indicador. A sintaxe desse indicador aqui no Profit é o seguinte, ó, euro invest. Quando a gente abre o parênteses aqui, ó, ele já mostra para nós tudo que nós temos que preencher para poder estar utilizando esse indicador, beleza? Então, o primeiro parâmetro é o risco que a gente viu aqui, ó. Quando a gente dá um duplo clique, ó, é esse risco aqui, ó. E aí você pode estar digitando o valor que você quer, tá bom? Então o primeiro a gente vai deixar padrão, seria 0, beleza? Então, como eu falei para vocês que nós vamos deixar isso aqui tudo parametrizável nas inputs, né? Vou vir aqui na minha área de input, ó, e vou deixar esse parâmetro aqui aberto. Vou dar o nome para ele de risco, beleza? E vou colocar aqui como 0, tá bom? Que a gente vai estar utilizando aqui o primeiro parâmetro como 0, beleza? O segundo, turma, qual que é, ó? Primeiro é o risco, segundo é o modo de cálculo, tá? O modo de cálculo, pessoal, é o tipo do cálculo da média, né? Eles têm uma média aqui dentro, ó. Se você olhar aqui, ó, que é o modo de cálculo aritmética. Aqui no Profit é o seguinte, ó, 0 aritmética, 1 exponencial, 2 Welles-Wilder e 3 ponderada, tá bom? A gente vai deixar o padrão aritmético 0, beleza? Vou colocar aqui, ó, mod calc, abre e fecha parênteses, aqui dentro 0, ponto vírgula, tá? E aí, ó, então o primeiro campo é o risco, dá um Ctrl C, joga aqui, ó, Ctrl V, vírgula, modo de cálculo, Ctrl C, Ctrl V, vírgula. Terceiro campo, pessoal, olha só, ele já fala pra gente aqui, ó, modo de cálculo é o período, tá bom? Período é o período dessa média, beleza? Então vou colocar aqui, ó, período, e a gente vai colocar ela como 20, que é o padrão que estava ali dentro do indicador, tá? Período, abre e fecha parênteses, 20, ponto vírgula. O quarto campo é o desvio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, desvio, abre e fecha parênteses, vai ser um desvio 2, que é o padrão. Vou deixar ele com casas após a vírgula, então coloco ponto 00 e aqui ponto vírgula, só copio aqui, ó, Ctrl C. E aí depois nós temos essas duas opções aqui, ó, de usar a VWAP e de zerar pelo stop ATR. Isso aqui são parâmetros booleanos, então a gente vai escrever apenas true ou false, beleza? Como a gente não quer utilizar nenhum dos dois, nós vamos deixar aqui, ó, false, beleza? Então vou colocar assim, ó, usar VWAP, abre e fecha parênteses, usar VWAP, false, fecha parênteses, ponto vírgula, e usar ATR, false, ponto vírgula, beleza? E aí é só eu copiar aqui, ó, usar VWAP, usar ATR, Ctrl V, fecha parênteses, ponto vírgula. Eu vou maximizar isso aqui, ó, para ficar melhor da gente estar visualizando. Tô gravando aqui do meu notebook. É muito ruim você programar dentro de um teclado onde você não está acostumado, tá? Então, hoje o negócio vai ficar um pouquinho mais lento do que o normal, beleza? F euro, dois pontos, float. Declarei a minha variável aqui como float, belezinha? Show de bola. Bom, já temos aqui o nosso indicador. Agora, qual que era a regra, né, pra gente poder fazer a entrada? A regra, pessoal, quando a gente olha aqui, ó, é o seguinte, ó. Ele pinta de azul, independente se é forte ou se é fraco, todas as vezes em que o nosso indicador retorna pra gente aqui o número 4, né? Tá? Isso para configuração padrão, tá bom? Então eu vou criar aqui uma input também, ó, chamada assim, ó, de nível de entrada, beleza? Vou deixar aqui parametrizável como 4. E aí é o seguinte, a gente praticamente só vai avaliar isso aqui, ó. Se o meu indicador F euro está aqui, for maior do que o meu nível de entrada aqui parametrizado em 4, então a gente tem o nosso sinal de compra. E se o nosso indicador F euro for menor do que o nível de entrada, que vai ser menos 4, a gente vai converter ele aqui dentro do código, então aí ele vai pintar de vermelho, tá? E aí a gente vai ter os nossos sinais de entrada, ó. Se você observar aqui, ó, ele pinta de vermelho toda vez que está aqui, ó, em menos 4, tá bom? Para isso, pessoal, eu vou criar aqui, ó, duas variáveis, meu sinal de compra e o meu sinal de venda, que ambos vão ser booleanos. Por que booleano? Porque a gente só quer pegar o retorno de verdadeiro ou falso, tá? E eu vou colocar assim, ó, sinal de compra, dois pontos, recebe. O que eu tinha falado para vocês? Que o F euro tinha que ser maior, igual ao meu nível de entrada, que está aqui, ó, 4, tá? E o meu sinal de venda, dois pontos, recebe, F euro menor ou igual, menos nível de entrada, ponto vírgula. Show de bola. Agora, como é que a gente sabe se isso aqui tá certo ou não? Vou fazer o seguinte com vocês, ó. Você clica com o botão direito, ó, o macete aqui, tá, pessoal? Um macetinho aí que vale like. Então, se você tá curtindo aí, tá conseguindo entender aquilo que eu tô explicando para você, deixa aí o like no canal, que isso aí me ajuda bastante, beleza? Olha só, você vai vir aqui, ó, clica com o botão direito, inserir indicador de preço. Ele vai inserir um novo indicador de preço aqui em cima, ó, tá? Um outro gráficozinho de renco aqui. E aí, pessoal, a gente vai criar aqui a nossa regra de coloração e depois vai inserir em cima desse gráfico e vamos comparar se ficou certo. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, C, sinal de compra, então, paint, bar, abre parênteses, CL, lime, fecha parênteses, ponto vírgula. E se houver o sinal de venda, aí ele vai pintar pra gente aqui, ó, de vermelho, tá? 255. Vou trocar aqui sinal de compra para sinal de venda. Bom, vou salvar esse cara.
com o seguinte nome, pessoal: Euro Invest Underline YouTube. Na verdade, eu vou colocar o bot aqui na frente, tá? Ó, bot Euro Invest Underline YouTube. Pessoal, esse robô vai fazer parte lá do pack de robôs, tá bom? O pack de robôs é um compilado com todos os robôs que já tem aqui no canal, ensinando a programação. Então são só os robôs que eu ensino a programar, beleza? Os robôs aqui, código aberto. Cache Bandits não faz parte, Gradiente não faz parte, tá? Esses robôs, pessoal, estão todos com códigos abertos num compilado. Caso você queira estar adquirindo, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Beleza? Você paga apenas uma vez e toda semana que eu solto um novo robô aqui que eu ensino a programar, esse código vai para dentro desse pack. Você entra lá, faz o download novamente e aí você pode estar aproveitando aí o código para fazer os seus testes e estar usando aí também na sua conta caso você queira. Beleza? Bom, uma vez aqui que eu salvei, vou inserir ele aqui, ó, como uma regra de coloração aqui no gráfico de cima, ó. Vamos pesquisar aqui, ó, bot Euro Invest YouTube, inserir, ok. Então eu troquei as cores, né? Antes estava azul e vermelho, eu deixei verde e vermelho, tá? Não sei porquê. Assim que eu inseri aqui, ó, aqui embaixo parou de colorir, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas parou de colorir, mas a gente consegue ver aqui, ó, baseado aqui pelo indicador, ó. Tá vendo? O indicador tá aqui embaixo, ó. Então olha só, quando pintou de verde aqui, ó, aqui também pintou de azul, sinalizando pra gente uma compra. E aqui, ó, nesse ponto onde ele pintou de vermelho, ó, aqui também, ó, ele já deu o primeiro sinal aqui de entrada, sinalizando pra gente que o que a gente fez aqui está correto, tá bom? Pinta de verde, compra, pinta de vermelho, vende, beleza? Legal, pessoal. O nosso robô já está praticamente pronto, tá? Então nota assim que a parte do desenvolvimento para criar uma regra de coloração e depois partir para um robô é praticamente idêntico, beleza? Uma vez que você faz a regra de coloração, a parte da automação já está, vamos dizer assim, 80% aí encaminhada, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos criar um laço aqui condicional, se res position for igual a false, então início e fim. E aí, turminha, aqui dentro a gente vai colocar isso aqui, ó, se sinal de compra, ao invés de pintar, a gente vai mandar a ordem, tá? Olha só, buy at market, ponto vírgula. E se houver um sinal de venda, a gente vai fazer no envio de uma ordem de venda, sell short at market, ponto vírgula. Legal. Agora, olha só, a gente já criou aqui os nossos sinais, né? Por que a gente cria a primeira regra de coloração? Porque a gente sabe que se pintar de verde, ó, e eu usar o mesmo sinal aqui e fazer um envio de uma ordem de compra, é certeza que ele vai comprar. Tá bom? Isso aqui já é 99,99% aí de certeza, tá bom? Então primeiro eu faço a regra de coloração e depois faço o envio das ordens. Bom, o que eu falei para vocês? Que a gente quer comprar toda vez que ficar verde e fazer a saída, né? O primeiro box branco. Mas Jean, como é que eu vou saber aí que esse box aí é branco, né? É o seguinte, ó. Se você observar aqui no indicador, toda vez que ele está em 4, nesse caso, tá? Ou seja, está maior ou igual ao meu nível de entrada, parametrizável aqui, ele vai pintar de verde, certo? Ou seja, todas as vezes em que ele for menor que 4, ele vai ficar branco, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? O que eu faço aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Se eu estou comprado, ó, se eu estou comprado e o meu F euro for menor do que o meu nível de entrada, então, close position. Então, o que eu falei para ele aqui, ó? Bom, uma vez que eu já entrei na compra, olhei para mim. Se o meu F euro for menor do que o meu nível de entrada, que é 4, então, close position. Beleza? Basicamente é isso. Ele vai encerrar a posição a mercado, tá? Aí eu posso fazer isso aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui, ó, C is sold. E se o meu F euro for maior do que o meu nível de entrada, né, com sinal negativo, ou seja, menor que menos 4, vamos achar aqui um ponto, ó, só para vocês entenderem, ó, tá aqui, ó. Aqui ele estava em menos 4, tá? Quando esse box aqui fechou, ó, ele era maior do que menos 4, ele era menos 3. Então aí vai fechar a posição. Se estou vendido e meu indicador F euro for maior do que menos 4, então close position, belezinha? Cara, o nosso robozinho aí tá pronto, a gente já pode colocar aqui no módulo de automação e começar os nossos testes, tá? Uma coisa que você pode fazer aqui, turma, é caso você queira estar utilizando também uma ordem oco, beleza? Que aí a ordem oco é o seguinte, ó, pintou de vermelho, ele vai fazer a venda, tá? E, por exemplo, você está lá com um alvo de 100 pontos, ele bateu o alvo, ele zera. Porém, no próximo box que for vermelho, ele vai entrar na venda de novo, tá? Então tem essa questão aí. Mas fica a seu critério. Uma outra coisa que você pode fazer, caso você queira, ao invés de colocar o alvo, né, para ele ficar saindo, porque não faz muito sentido também, né? Ele vai sair e já vai entrar de novo. Você pode colocar uma ordem oco com um stop móvel. Então, caso você queira apertar mais o stop, né, para não deixar ele voltar esse tanto aqui, ó, você pode ir descendo aqui com um trailing stop atrás de cada box. E aí você consegue tá apertando mais aí o trade e stopar antes dele ficar branco aqui, entendeu? Então por isso que quando a gente utiliza um stop a mercado, é interessante porque a gente consegue utilizar uma ordem oco para trabalhar junto com ele,
tá bom? Caso você queira estar utilizando a ordem oco. Se você apertar demais, obviamente, você vai sair bem antes do trade, mas também no próximo box que ele ficar vermelho, o robozinho já entra novamente, tá? Então é o seguinte, isso aqui eu não vou mais precisar. Vou fechar esse camarada aqui, beleza? Vou fechar esse indicador aqui. O indicador não precisa fechar não, deixa ele aí, tá? E vou carregar aqui o meu robô. Então, como é que você vai fazer? Você vem aqui, ó, em estratégias, automação de estratégias. Clica aqui em automação, tira aqui desse modo grupo. Já tenho aqui um replay, tá? Então, vou clicar aqui, vou selecionar o meu robô, que é Bot Euro Invest. Seleciona ele. Aqui você pode deixar 1 em 1. Aqui na aba de entrada, realizar envio de ordens no fechamento. Aqui na saída, fica a seu critério estar utilizando uma OCO ou não. Para a gente poder testar a entrada e saída que está a mercado aqui, vou deixar sem ordem OCO, beleza? Aqui nos parâmetros, vou deixar tudo padrãozinho, que nem eu havia comentado com vocês, tá? Deixo aqui em OK, dou um OKzinho ali, editar, beleza. Vou deixar esse cara aqui, ó, encolhidinho aqui, ó. E vou requisitar o replay, já volto aí para a gente poder testar o robozinho. Só faltou aqui, pessoal, configurar tempo gráfico, tá? Vou deixar aqui no 6R, beleza? Pra gente conseguir ver mais trades, tá? Deixei ali no 6R. Show de bola. Pessoal, se você curtiu aí o jeito que eu explico aqui o desenvolvimento de robôs e quer se aperfeiçoar na programação de robôs, eu tenho um treinamento de programação de robôs aqui para o Profit Chart, tá? Lá dentro desse treinamento eu te entrego aí mais de R$2.000 de bônus. Te entrego também o meu robô de gradiente linear, seja ele para Profit ou MetaTrader, pelo prazo de 30 dias para você estar testando e quem sabe já fazer uma grana nesses primeiros 30 dias. E você vai ter todo o suporte e acompanhamento aí através de um grupo exclusivo aí para alunos, beleza? O treinamento, pessoal, ainda está no valor antigo de 597, esse valor vai aumentar. Vai entrar algumas coisas bem bacanas lá dentro do treinamento daqui a um tempo. E o pessoal que adquiriu no valor antigo vai estar recebendo também essas novas coisas. O que vão ser essas novas coisas? Estou aqui, pessoal, trabalhando numa questão de bibliotecas. Então, como é que vai funcionar isso? Vai ter uma biblioteca lá, por exemplo, de preço médio, tá? Com, sei lá, 10 preço médio. Aí você vai pegar aquela biblioteca prontinha de preço médio e vai poder adaptar com os seus sinais de entrada. Um exemplo, tá? Tenho aqui meu sinal de entrada de compra e de venda, certo? Vai ser praticamente você pegar o código que eu tenho lá de preço médio, jogar dentro do seu código. Claro que vai ter uma explicação ensinando como é que você vai fazer essa adaptação. E aí o robô já passa a ter preço médio. Vai ter também uma biblioteca lá de saídas parciais. Vai ter biblioteca de martingale. Vai ter biblioteca de praticamente quase tudo que você queira colocar, embutir dentro dos seus códigos, tá bom? Ainda não está disponível, mas logo vai estar disponível aí pro pessoal que já adquiriu, tá bom? E o treinamento vai subir de preço, já tem um tempo que eu tô falando isso e ainda não subi, mas vai subir de preço agora no mês de outubro, tá bom? Então beleza, turminha. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui em executar, vou soltar o play aqui no replay e vamos ver o bichinho trabalhar aí. Olha lá, o que aconteceu aqui? Ele deu o sinal de entrada, mas tá na velocidade 10 aqui, o replay está acelerado. Obviamente tem um delay no envio de ordem, ele conseguiu executar somente aqui o box. Já tava branco, ele entrou e zerou logo no candle seguinte, tá? Vamos diminuir um pouquinho a velocidade para a gente poder ver isso aqui melhor, porque o gráfico de Renko ele é bem rápido, ainda mais na abertura que a liquidez é reduzida. Você não consegue ver os trades no lugar aonde deveria ser se você acelerar demais aqui, tá bom? Então, olha só, ele pegou a nossa entrada aqui, vamos ver ele fazer um box branco, vou dar uma aceleradinha agora e vamos ver aí se ele vai fazer a zeragem no local correto. Olha lá, box branco, tá vendo, ó? Se tiver acelerado, pessoal, ou tiver volatilidade, você não vai conseguir entrar e sair no ponto designado, tá bom? Replay acelerado, alta volatilidade da abertura, vai dar distorção, tá bom? Então, caso você queira rodar isso aqui, roda na velocidade normal, tá? Para você poder validar algum tipo de estratégia aí no replay, beleza? Mesma coisa aqui, ó. A entrada, teoricamente, seria aqui, e não aqui, tá? Mas como eu disse, volatilidade, replay acelerado, abertura de pregão, isso aqui é normal ocorrer. Já vimos aqui a situação da compra, tá funcionando belezinha. Daqui a pouquinho já vai aparecer uma oportunidade de venda e vamos ver se o robô vai executar corretamente, tá? Olha lá, volatilidade diminuiu, já conseguiu executar aqui no ponto correto, tá? Vamos ver se ele dá um sinal de venda agora. Deu mais uma comprinha, fez a zeragem. Olha lá, pessoal, sinal de venda, fez a entrada, ó, estopou. Então significa que o robô está executando exatamente aquilo que ele foi designado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você ainda não deixou o seu like, é a sua última oportunidade. Agride o dedão no like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, meus amigos. E até mais.